Olá pessoal, boa tarde para vocês que estão acompanhando aqui no meu canal, aqui Kleber SFC. Vamos falar do Santos Futebol Clube que amanhã, às 7 horas da noite, enfrenta o Vasco da Gama. Santos e Vasco na Vila Belmiro, 7 horas da noite. Jogo com transmissão do Sport TV e Premier, tá? Sport TV e Premier, canal fechado do Grupo Globo, transmitem o jogo entre Santos e Vasco, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos que até agora, em 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate. O time precisa da primeira vitória para que o time, pelo menos, talvez uma vitória que dá uma moral a mais para a sequência dos jogos do Brasileirão Série A 2026. Antes de falar, trazer as informações do Santos, vamos dar os parabéns ao seu José Macia, o Pepe, que hoje, nesse dia 25 de fevereiro, completa 91 anos. Olha só, quase falo 70. 91 anos, hein? Parabéns ao seu José Macia, o Pepe, eterno ídolo do Santos Futebol Clube, daquele brilhante time fantástico dos anos 60. E quem não se lembra, né? Para quem viveu aquela época. E para quem não viveu, claro, sabe de cor aquele time que encantou o mundo nos anos 60. Gilmar Lima e Dalmo, Mauro, Calvé e Zito, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Como dizia o seu José Macia, o Pepe era a linha mágica, aquela linha mágica do ataque do Santos Futebol Clube. Então, parabéns ao seu José Macia, o Pepe, por mais um ano de vida, embora não tive a satisfação e o privilégio e a oportunidade de ter conhecido pessoalmente. Mas a você, seu José Macia, muita paz, muita saúde e que, claro, que se Deus permitir que você alcance os 100 anos, que para mim será uma eternidade para quem ainda consiga viver durante muitos anos. Então, parabéns ao seu José Macia, o Pepe, a lenda viva daquele time do passado do Santos Futebol Clube, tempos diferentes como atualmente, né? Esse Santos que decepciona a gente, sendo manchado, maltratado, infelizmente os dirigentes atrasados, com mentalidade atrasada, prejudicando a essência e a tradição do clube, manchando, já está manchada, né? Depois da queda da Série B, em 2023, o Santos tem uma mancha que demora para ser apagada, e um clube que você pode ver que já parou uma guerra, teve o maior jogador de todos os tempos, o Pelé. Ontem, infelizmente, faleceu o seu Didi, né, seu João Araújo, o barbeiro eterno do Rei Pelé. Mais de 60 anos cortando aquele famoso topete do Pelé, aquele cabelo que era o famoso topete que ficou marcado. Então, ontem ele veio a falecer aos 87 anos com problemas de saúde. E não sabia que ele estava com problemas de saúde, então ele acabou falecendo. E o salão dele fica praticamente perto da Vila Belmiro. Então era lá o local onde iam ia o seu Pepe cortar cabelo, acredito eu, o Coutinho, vários jogadores, não só o Pelé, mas entre outros jogadores e ex-jogadores do Santos, daquele time do passado, ia lá sempre no salão dele para cortar o seu famoso cabelo, né? Dependendo do gosto, do jeito, do estilo que gostava de cortar o cabelo. Então o seu Didi estava sempre lá, sempre à disposição dos grandes jogadores e eternos ídolos santistas. Bom, então veja bem, gente, vamos falar do Santos Futebol Clube, que ontem, né, deu o que falar. Não tem... Daqui a pouco vamos falar do treino do Santos, falar do Neymar. O Neymar que deu para ver ontem na entrevista, na pergunta, antes, né, de falar do que aconteceu sobre a cobrança da torcida jovem em relação à atual gestão e principalmente Marcelo Pirillo Teixeira, né? Já vamos trazer para você esse assunto. Mas antes vamos falar sobre o Neymar. Ontem, assistindo o programa De Olho no Peixe, claro, você assiste lá os vídeos dos shorts do canal De Olho no Peixe. Você que não é inscrito, se inscreva lá no canal, que lá sempre traz as informações, claro, atualizações verdadeiras, tudo
sobre o Santos Futebol Clube, o que acontece nos bastidores do clube. Ontem o Felipe Camargo, que estava lá na porta do CT Rei Pelé, lá junto com o De Olho no Peixe, com o seu excelente trabalho, como há tempos ele vem fazendo, sempre de forma brilhante, viu o Neymar chegando de carro, claro, dando atenção para a criançada, dando autógrafo. Aí o Felipe Camargo, nesse tempo, ele perguntou para o Neymar, fez uma pergunta para o Neymar, fazendo a avaliação do time após a eliminação diante do Novo Horizontino. O Santos que sofreu a derrota no fim do jogo e acabou sendo eliminado para a equipe de Novo Horizonte por 2-1, e o Santos está fora do Campeonato Paulista, que o craque foi abordado no CT Rei Pelé e lamentou, e aí ele, claro, ele fez a pergunta sobre da avaliação e após a eliminação do Santos no Paulistão. Aí ele falou que estou muito triste, sentimento de tristeza, precisamos melhorar. Essas foram as palavras de Neymar ontem na resposta ao Felipe Camargo do De Olho no Peixe. Então, segue o alento. Por quê? O técnico Juan Pablo Vojvoda está sendo muito pressionado, embora muitos não falem que não está sendo pressionado, mas para mim, na minha opinião, o Vojvoda está sendo muito pressionado. O que para mim dá a entender é que se o Santos não vencer o Vasco, o Vojvoda pode cair do cargo técnico do Santos. O que vai salvar o Vojvoda, não só, claro, o Santos ter um bom desempenho, performance, jogar um bom futebol, dar a volta por cima, vencer o Vasco, e aí o técnico argentino será mantido no cargo. O Neymar, que quando chegou ontem à tarde no CT Rei Pelé, ontem ele foi preservado, tá? A informação que eu trago aqui, que Neymar e Gabigol, principalmente os dois jogadores, foram preservados no treino, não participaram do treino, participaram do trabalho tático no treino realizado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda com o restante do elenco ontem, tá? E hoje o elenco fará o último treino, a partir das 4 horas os jogadores estarão presentes, chegam ao CT Rei Pelé e o treino começa às 5 horas da tarde. Então essa é a informação que eu trago para você, que hoje o Vojvoda vai definir o provável Santos para o jogo de amanhã contra o Vasco. Por enquanto não temos a informação do provável Santos para o jogo de amanhã. Mas amanhã, claro, vou gravar outro vídeo e vou trazer o pré-jogo do jogo Santos e Vasco, e aí vou trazer para você o provável Santos que poderá jogar, que o Vojvoda vai escolher e que vai escalar. E aí, claro, amanhã eu já trago para você em primeira mão o provável Santos que enfrenta o Vasco. Daqui a pouco eu vou dar a minha escalação. Para mim, eu vou dar uma sugestão da escalação que eu acho que o Vojvoda deveria fazer. Deveria escalar, na minha opinião, na minha opinião, escalar... para mim, o meu time seria... Meu time. Não sei se o Vojvoda vai repetir esse time. Para mim, eu acho que o Vojvoda ele precisa parar de ficar inventando. Porque, para mim, eu volto a falar novamente. O Vojvoda deveria ter mantido, pelo menos, o Gabriel Bom Tempo e o Miguelito do time. Se ele tivesse mantido esses dois jogadores, que para mim o Miguelito vem atuando muito bem, tá? Ah, Kleber, mas o Miguelito não marcou no lance do segundo gol do Novo Horizontino. Mas isso não justifica. Isso acontece. O problema é que o Santos pecou. Eu acho, primeiro, o técnico pecou nas escalações e o Santos pecou pela falta de vontade, excesso de confiança. Eu vejo isso. Porque o Santos dava para vencer a equipe do Novo Horizontino. Teria condições normais de vencer o Novo Horizontino. O time do Novo Horizontino, que é um time muito bem montado. E eu tinha até falado uns dias antes que não seria um jogo fácil. O outro talvez pensou, Kleber, mas você está achando que vai ser fácil ganhar o Novo Horizontino? Não, não é fácil. É um jogo difícil. Mas dava para o Santos vencer. Só que o Santos pecou pelo excesso de confiança e também pela má escalação do técnico Juan Pablo Vojvoda, que toda hora ele muda o time. Na hora que ele acha o time ideal, para mim ele achou, contra o Velo Clube, ele vai, mexe de novo. Aí não pode. Não pode. Ainda para piorar, tira o Gabriel Bom Tempo, que é o único
jogador do meio campo do Santos que dá maior consistência na transição rápida da saída de bola. O time ganha mais criatividade, ganha um meio campo que pelo menos consegue antecipar o adversário, não deixa o adversário vir para cima toda hora. E o Santos pecou demais. Vocês notaram, assistindo a partida, que o Novo Horizontino avançando suas linhas, o time do Santos demorando para sair com a bola, o time com dificuldade de sair com a bola de forma mais rápida. E é por isso que o time acabou perdendo o jogo. Por causa que o Novo Horizontino, claro, não teve mais posse de bola do que o Santos, mas foi mais efetivo. Esse que é o detalhe. Entendeu? Então, o Santos Futebol Clube precisa, eu acho assim, não só o Santos, os jogadores precisam tomar vergonha na cara. E também o próprio técnico Juan Pablo Vojvoda tem que parar de inventar. Parar de inventar muito, porque isso aí não tá legal. E você pode ver que depois da derrota, da dura eliminação, ontem o próprio Felipe Camargo, né, que fez a pergunta ao Neymar, que porque ele assim, não, que ele estava atendendo os fãs. Aí ele ficou falando assim, mas o Neymar, qual o seu sentimento, né, de onde que o Santos precisa melhorar? Claro, fazendo uma simples pergunta sobre o Santos, a eliminação do Santos diante do Novo Horizontino. E aí o próprio Neymar, que foi abordado na entrada do CT Rei Pelé, lamentando a derrota, ele falou que estamos tristeza, o sentimento é de tristeza, precisamos melhorar. Foram frases de Neymar, a resposta que ele deu ao Felipe Camargo, que fez uma brilhante pergunta ao próprio Neymar Júnior, que ontem ele se representou com o restante do elenco, só que, pelas informações, foi preservado no treino de ontem. Hoje acho que ele acredito que vai ter o trabalho tático já no último treino em que o Vojvoda vai definir o provável Santos, só que, por enquanto, o Santos Futebol Clube vai entrar em campo pressionado. O Vojvoda está muito sendo pressionado, embora tenha boa parte da imprensa falando, não, né, o Vojvoda não está sendo pressionado, não. Ele está sendo pressionado, sim. Não vem com esse papo falar que não está sendo pressionado. Está sendo pressionado, sim. Então, o Santos não pode, de forma alguma, cometer esse erro. Porque eu acho que, a partir do momento quando o time não começa a render o seu futebol, fica difícil. Mas, antes disso, eu vou trazer para você o porquê o Santos não evolui em campo. Olha, foram revelados umas bombas e ontem o Lucas Barros, dando os créditos para ele, um grande abraço para ele, tá? Escancarou o que acontece nos bastidores do Santos. E tá explicado porque o time não desempenha um bom futebol dentro de campo. Tem jogadores que estão incomodados com um certo dirigente, que não foi revelado o nome, tá? Desde a Série B, isso vem ocorrendo e nada muda no Santos, que é uma eterna bagunça. Lucas Barros disse ontem no Diário do Peixe, numa live no Diário do Peixe, que um certo dirigente está lá todo dia no CT Rei Pelé, dando os pitacos, dando os palpites, e também está sempre no vestiário do elenco. Diz que tem um dirigente, que não foi revelado o nome, é claro, não pode ser revelado. Dizem que claro, na verdade nem é registrado, não trabalha no Santos, mas está lá dando seus pitacos. Estava lá, está sempre acompanhando o treino, viagem com o elenco, pós-jogo, pré-jogo e pós-jogo, está lá também. Na minha opinião, dirigente ou não dirigente do Santos, que está lá no clube, não sabemos se trabalha ou não, ou se é mando do presidente Marcelo Teixeira ou não pode estar lá. Dentro do vestiário, o vestiário não é para dirigente, para amiguinhos do Teixeira não, tá? Não é. O vestiário é sagrado para jogadores
e comissão técnica. Vamos deixar bem claro isso. Ontem, o próprio Lucas Barros, ele expôs tudo o que está acontecendo na parte interna do clube. Tem jogadores que não estão gostando de esse dirigente estar lá dando seus pitacos, dando seus palpites, ou às vezes, vai saber se não está interferindo na escalação. Vai saber. Porque é muito estranho, porque o Vojvoda... Não sei se o Vojvoda, talvez, ele quer manter o mesmo time, ou alguém que fala na cabeça dele, aí ele fica confuso, se perde, e aí ele muda a escalação. Tira o melhor jogador do time. Não sabemos. É muito estranho. É muito estranho. Depois que o Lucas Barros trouxe o que está acontecendo lá dentro, da parte interna do clube, cá entre nós, não pode o dirigente ficar lá num pós-jogo, vamos supor, caso o time ganha ou perca ou empata, dependendo do que for, o vestiário é só para jogadores e comissão técnica, nada para dirigentes, não. Eu acho que, na minha opinião, a política do Santos Futebol Clube, a política está acabando com o Santos Futebol Clube. Está destruindo o clube. Isso aí está refletindo diretamente dentro do campo esportivo. Dentro de campo. Está refletindo dentro de campo. E ontem saiu a cobrança da torcida do Santos, que colocou a faixa em frente à emissora do próprio Marcelo Teixeira, da Santa Cecília TV. Todos sabem, tem uma emissora lá em Santos, que é uma emissora excelente, muito boa, lá de jornalismo sério, excelentes profissionais. Colocaram na frente da sede lá da emissora, que é do próprio Marcelo Teixeira, atual presidente do Santos Futebol Clube, com a faixa, que depois, claro, acabou tirando, mas viralizou nas redes sociais. Assim, tá escrito lá, Marcelo Teixeira, pagou o transferban? Era a pergunta. Então, muita coisa errada no clube. Tá muita coisa errada. Infelizmente, os gestores do Santos, o ego deles, que estão totalmente inflados, estão aí, ó, fazendo o que quer. E se a imprensa começa a criticar, ficam bravinhos. Ai, por que criticam? Ai, por que isso, aquilo? Não adianta. Se você fizer o bom trabalho e está fluindo dentro de campo, haverá elogios. Se tiver um péssimo trabalho e nada está refletindo em campo, haverá críticas. Ah, e uma outra coisa. Ontem o Lucas Barros, ele disse que um dirigente, que também, claro, não revelou o nome, ele, dentro do vestiário, quando o Santos estava, acho que tinha perdido um jogo, eu não sei qual jogo que o Santos acabou perdendo, foi contra o Ceará, não sei se foi o Ceará ou foi fora de casa ou dentro de casa, não sei. Dizem que esse dirigente, o Souza estava lá, claro, discussão entre os jogadores, porque ali só os jogadores têm que brigar ali entre eles. Aí o dirigente entrou, começou a querer achar o que é o bonzão, xingando o jogador Souza. E o Souza reclamou. E diz que o Neymar viu e não gostou da postura desse dirigente, que estava dentro do vestiário. Que para mim, dirigente não pode ficar lá dentro do vestiário. Dirigente tem que cuidar. Tem que cuidar do seu próprio trabalho. Ele não pode ficar dentro do vestiário. Vestiário ali é só para jogadores e técnicos. Isso não existe. É um absurdo. É inadmissível. E está explicado porque o Souza pediu para ser negociado com o Tottenham da Inglaterra. Porque o clima ficou insustentável. Faltou com respeito com o atleta. Xingou ele. Humilhou o cara. Não pode. É errado isso aí. Um dirigente não pode entrar no vestiário, xingar e humilhar o atleta. Um jovem atleta que poderia... Olha, se o Souza estivesse hoje no time do Santos, seria uma peça importante na lateral esquerda do Santos. É melhor que o Escobar. Agora, perde o Souza, vende ele. Agora temos que aguentar Escobar.
Vinícius Lira é um menino bom, que pra mim tem que ser titular. Teve altos e baixos, que é normal, faz parte. O jogador oscila, começa a oscilar, normal, faz parte. Qual jogador não oscila? Isso faz parte do contexto do futebol. Mas não pode isso acontecer. É triste. Se no Santos não houver mudanças drásticas, o time não vai chegar a lugar nenhum. Se não houver mudanças drásticas, não vai chegar a lugar nenhum. Viu São Paulo? Rival do Morumbi? O time lá, você vê, o São Paulo tem problemas políticos com Casares, que teve que renunciar no cargo. Houve sérios problemas. Saiu uma outra parte da gestão dele. Aí entrou os outros que estão lá trabalhando no São Paulo. O São Paulo melhorou. Mas por quê? Porque não há interferência interna. Vê se no São Paulo, vê se no Flamengo, no Palmeiras, um dirigente fica no vestiário dos jogadores e da comissão técnica. Vê se eles ficam. Não ficam. Porque é a organização. É o que falta ao Santos. Não pode continuar um dirigente ficar toda hora dentro do CT Pelé dando seus pitacos, dando seus palpites. Isso não pode. Tem que blindar o elenco. Blindar o elenco e também blindar a comissão técnica, porque fica entre eles. Tá explicado porque o Santos tá mal das pernas. Por causa desses episódios aí, que foram escancarados. É triste, cara. É triste. Essa atual gestão está apequenando o clube. Enquanto eles continuarem com essa política, continuarem prejudicando o clube, o Santos não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Esquece. Não adianta vir falar, ai, Kleber, por que você critica tanto a atual gestão do Santos? Pior que não é só a atual gestão, não. Lembra a outra gestão anterior? Que rebaixou o Santos Futebol Clube? Viu o que aconteceu? Ah, mas tem que trocar de técnico. Trocar de técnico não vai adiantar nada. É tapar o sol com a peneira. Os erros vão continuar. Pode vir outro técnico, pode vir até o Guardiola. Não terá nenhum Guardiola que resolve. Nenhum Guardiola, que é um dos maiores técnicos europeus. Se ele pegar esse Santos bagunçado que tá aí, esquece. Esquece. Então, é difícil. O Santos Futebol Clube é muita bagunça interna lá dentro do clube. É muita bagunça interna. E quando houver essa bagunça, o time não vai conseguir responder em campo. Não vai. O Vojvoda estreou tudo do time. E já era para ter já decidido colocar o time ideal. Mas ele fica toda hora mudando de time. Não pode. No Campeonato Paulista não pode. Não é momento de ficar trocando time. Agora eu não sei se é o próprio Vojvoda que decide mudar o time ou é alguém que palpita, não, Vojvoda, tira o Gabriel Montempo, coloca o Menino. Tem que dar mais uma minutagem pro Gabriel Menino. Tira o fulano e o cicrano. Também causa uma estranheza isso aí. Me causa estranheza. É muito estranho. E o Vojvoda está pressionado, viu? Está sendo muito pressionado. Está ameaçado no cargo técnico. E os fantasmas do Cuca e Fernando Diniz rondam a Vila Belmiro e o CT Pelé. Porque se o Santos não vence o Vasco, aí demitem o técnico, porque o técnico é o único culpado, sendo que a culpa não é dos jogadores, né? Também que são, a culpa não é da atual gestão. Então, não adianta. Amanhã é um jogo que tudo depende da permanência do técnico Juan Pablo Vojvoda. Amanhã o Santos vencendo amanhã depende da permanência do técnico Juan Pablo Vojvoda. E veja bem, o Vojvoda
Já era para ter definido o padrão tático, um time ideal mesmo. Só que ele fica mudando. Tá sendo o professor Pardal, inventa demais. Não pode. O Santos, nos últimos anos, virou o senhor Barriga. Que ao chegar na Vila só leva pancada. É isso mesmo. O Santos Futebol Clube parece o senhor Barriga lá do Chaves. Quando chega à Vila, só leva pancada. Perde. O Santos não perdia tanto jogo na Vila há muitos anos, quando o Santos, muitos times tinham medo de jogar contra o Santos na Vila. Sabiam que a derrota seria certa. O Santos só é um time de saco de pancadas. Virou chacota da imprensa, dos torcedores rivais. Virou isso aí. Graças às gestões que fazem muito M3 pontinhos. Isso aí é o que está acontecendo, gente. Não estranha o que eu estou dizendo, porque o Santos é o senhor Barriga, né? É o senhor Barriga que toda vez que chega na Vila, recebe só pancada. É igual o Chaves, sabe? Quando o senhor Barriga chega na Vila, ele recebe, o coitado do senhor Barriga sempre leva pancada, leva bolada na cabeça, tijolada, acerta o pé dele, dá soco no estômago. É isso aí. Esse é o Santos, que é o senhor Barriga que quando chega à Vila só leva pancada. Esse é o Santos dos últimos anos. Mais leva pancada do que dá pancada nos visitantes. Bom, Juan Pablo Vojvoda, né, agora mudando o assunto, né, ele está na Berlinda e o Santos precisa vencer amanhã o Vasco. E para que ele continue no clube. E de olho nos números do treinador, veja bem, nos últimos 10 anos, 19 técnicos. O Santos é o clube que mais tritura técnico passaram pelo Santos. Vojvoda é apenas o 12º em aproveitamento. O ano do argentino do clube não é bom. E isso mesmo, não é bom, tá? Porque eu sempre falo que o Santos sempre tritura técnicos por causa dos gestores que não planejam, eles fazem tudo errado, contratam jogadores errados, estão sucateando a base. É o que está acontecendo no clube ultimamente, nos últimos anos. Então, veja bem, o Santos, até agora, olha só, veja bem, o ano argentino do clube não é bom, e se comparado aos times da Série A do Brasileirão, o Santos seria o lanterna em aproveitamento na temporada, considerando também o estadual, apenas 36% abaixo de Vasco e Mirassol, e com 39,3% cada, o melhor time até o momento, e que é o Fluminense, que conquistou 84,8% dos pontos disputados no ano. Olha o Fluminense, hein? Muito melhor do que o Santos em aproveitamentos. No geral, considerando também os jogos de 2025, o aproveitamento sobe para 43,3%, que ultrapassa o desempenho de antecessores do Pedro Caixinha e Kleber Xavier, que passaram pelo clube depois da saída de Fábio Carille. Campeão da Série B pelo Peixe. Ai, campeão da Série B, pelo amor de Deus, velho. Nossa. Só de lembrar que até hoje a gestão está comemorando o título da Série B e ver o Marcelo Teixeira entrar com a taça da Série B dentro do estúdio da Santa Cecília TV, para mim é uma humilhação. Olha, é a prova de que estão apequenando o Santos Futebol Clube. A verdade é essa, tá? Não gosto de gente ficar lembrando. Contratado em agosto do ano passado, Vojvoda tem 9 vitórias, 12 empates, 9 derrotas em 30 jogos pelo Santos. Em 2026, a equipe alvinegra entrou em campo 12 vezes com 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Ridículo. 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 Um técnico ter um péssimo aproveitamento. O time ter um péssimo aproveitamento dentro de campo. Eu acho que o elenco do Santos está rachado.
Embora os jogadores falem que estão fechados com o técnico, é isso, aquilo, mas isso não me convence. Para mim, o elenco está rachado. É dirigente que interfere, fica lá no vestiário, está atrapalhando, atrapalha os treinos táticos do Santos. O time treina pouco. Deveria treinar 2 períodos. Ah, Kleber, mas não pode treinar porque os jogadores podem sofrer lesões musculares. Antigamente era assim. O time do Santos é muito mal preparado. Tanto física e na parte técnica também. Olha, é a triste realidade, viu? É a triste realidade. Bom, então o treino do Santos ontem, né? Ontem Neymar e titulares são preservados. Para mim já é um erro preservar, na minha opinião. Atletas que iniciaram a partida do domingo, que participaram apenas do aquecimento nesta terça-feira. Então, veja bem, o Neymar e outros titulares do Santos na partida contra o Novo Horizontino, que decretou a eliminação do time do Paulistão, foram preservados ontem no treino de ontem à tarde, na tarde de terça-feira, no CT Rei Pelé. O camisa 10 e o restante dos atletas iniciaram o duelo do domingo, que participaram apenas do aquecimento com o grupo e ficaram fora das outras atividades promovidas pela comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda. O desgaste físico foi a justificativa para a preservação dos atletas, que vão trabalhar em campo nesta quarta-feira, na última atividade antes do confronto diante do Vasco pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em campo, só para você ter uma ideia, em campo os reservas que não foram relacionados participaram de 2 sessões de trabalho, uma técnica e outra tática. Possível Santos, né, no duelo contra a equipe do Vasco, poderá ser Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Vinícius Lira, William Arão, Gabriel Menino, Gabriel Bom Tempo, né, e Neymar, Gabigol e Rony poderão formar o trio de ataque do Santos Futebol Clube. Para mim, o meu Santos, eu acho assim, sacaria o Gabriel Menino, colocaria o Gabriel Bom Tempo como segundo volante, que para mim eu acho que o Santos vai ganhar uma mobilidade na transição do meio de campo. E eu acho que, na minha opinião, o Santos precisa mesmo, na verdade, para mim, o meu time seria Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Vinícius Lira, William Arão, Gabriel Bom Tempo, certo? Gabriel Bom Tempo, Miguelito e Neymar como meia, né? Como coloca ele e o Miguelito para fazer 1-2 ali no meio ali para dividir a responsabilidade nas criações de jogadas. E o ataque para mim seria Moisés no lugar do Rony e Gabigol. Esse é o Santos, para mim, meu Santos ideal. Para mim, agora eu não sei se o Vojvoda vai fazer isso. Eu não acredito muito. Pode ser que eu me engane, talvez, pode ser que eu me surpreenda, mas não acredito muito. E o confronto diante do Vasco tem um peso decisivo em relação ao futuro do treinador, que está mais pressionado no cargo depois da eliminação precoce no Paulistão. O Peixe busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro e aliviar a pressão sobre a comissão técnica. Amanhã o Santos tem que vencer. Se vencer, ok. Vojvoda é mantido do cargo técnico. Se perder ou empatar, aí eu acho que para mim o Vojvoda já cairá, vai cair, com certeza o risco é iminente dele cair. Então a vitória, o resultado positivo depende da permanência, né, do técnico Juan Pablo Vojvoda. Bom, e o Santos desistiu do patrocinador da Bet por suspeita de lavagem de dinheiro. Isso mesmo, então o Santos, que estava negociando, dizem os gestores que não sabiam, né, dessa informação da empresa que estava sendo investigada. Então o Santos desistiu e esse patrocinador master que poderia talvez assim patrocinar o Santos em um ano receberia 80 milhões de reais anuais. Isso mesmo, eu acho que com 2 anos de contrato, 40 milhões por ano, 40 milhões nesse ano e mais 40 milhões
do ano que vem. Então, a Compliance, que não recomendou o prosseguimento das conversas com a empresa promovida nas redes sociais pela advogada e influenciadora Deolane Bezerra. Então, a 01, que seria a patrocinadora master que ia estampar a camisa na parte frontal da camisa do Santos, não vai dar prosseguimento nas negociações para ser, claro, o patrocinador master do Santos Futebol Clube. Então, e a proposta ultrapassaria os 80 milhões de reais por 2 anos de contrato. 40 milhões de reais agora neste ano e de mais 40 milhões de reais para o ano que vem, em 2027. O compilance do clube não recomendou o prosseguimento das conversas e a diretoria seguiu o parecer diante das desconfianças sobre a Bet que, segundo o documento do governo federal, opera no país apenas em razão de uma determinação judicial durante o período de adaptação. O clube busca um patrocinador principal desde o início da temporada, quando o acordo com a 7K, outra casa de apostas, foi rompido. A diretoria quer uma empresa que passe mais segurança para estampar o espaço mais nobre do uniforme. Então, por enquanto ainda, negócio de patrocinador master ainda segue indefinido, ainda não sabemos qual será o próximo patrocinador master do Santos Futebol Clube. Que por enquanto o clube vai permanecer sem o patrocinador que estampará a camisa e claro que já praticamente já dará a sequência da temporada deste ano. O Santos terá o Campeonato Brasileiro, também Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Então é isso aí, gente. O Santos, que hoje o time realizará o último treino que o Vojvoda definirá o provável Santos para o jogo contra a equipe do Vasco da Gama, amanhã às 7 horas da noite. E amanhã eu volto com um pré-jogo, já trazendo para você informações e a provável escalação do Santos para o jogo contra o Vasco da Gama. Então, fiquem ligados, amanhã eu voltarei com um vídeo de pré-jogo falando, já avisando o jogo decisivo, jogo que o Santos está em busca da primeira vitória contra o Vasco da Gama na Vila Belmiro às 7 horas da noite. E é um jogo que o Santos vem pressionado, o técnico Juan Pablo Vojvoda também sendo muito pressionado, e o Alexandre Matos também, que também é o atual gerente de futebol do Santos, que está sendo muito pressionado e também sofrendo duras críticas da torcida do Santos, que amanhã, horas antes do jogo, haverá mais protestos da torcida jovem, a tradicional torcida organizada do Santos Futebol Clube. E que com certeza, para mim, dá para esperar muita coisa. Então amanhã espero que o Santos consiga vencer e quem sabe com o restante do Campeonato Brasileiro o time volta a ficar em paz e voltando com as vitórias. E espero também que o presidente, a atual gestão, resolva os problemas internos, principalmente pagar o transfer ban para que o Santos pague logo. Fiquei sabendo aí que parece que eles querem pagar parcelado. Não, pague logo, já pague à vista, resolve tudo. Não vem com esse negócio de pagar parcelado, que isso não vai colar mais. Tem que pagar à vista. Tendo dinheiro já com a venda do Souza, já paga à vista e também já resolva a questão com o Pedro Caixinha, porque também vai esperar também sofrer outro transfer ban, para depois vai ter que se mexer para pagar, aí não adianta. Então, que o Santos também resolva este outro problema, para que o Santos não tenha problemas durante o Campeonato Brasileiro. E em 2029, haverá umas novas regras, que se os clubes não seguirem, podem perder pontos no Campeonato Brasileiro. É o famoso fair play financeiro. Então, os clubes de futebol, não só o Santos, mas outros clubes, que fiquem atentos e que sejam mais responsáveis. Só isso que eu espero, que eu peço a muitos dirigentes que querem dirigir os clubes que eles dizem que torcem, para serem mais profissionais, mais coerentes, mais transparentes e que também falam a verdade para o torcedor. E é o que falta na atual gestão do Santos, que não há transparência
E tudo que o Marcelo Teixeira falou na campanha não se cumpriu. Só para avisar. Bom, pessoal, amanhã eu volto com o pré-jogo visando Santos e Vasco, quinta-feira, 7 horas da noite. Transmissão do Sport TV e Premier, canais do Grupo Globo. Um forte abraço e até amanhã, claro, com mais um vídeo do pré-jogo de Santos e Vasco na Vila Belmiro, 7 horas da noite, 19 horas, no horário de Brasília, jogo na Vila Belmiro. Valeu, galera. Um forte abraço. Tchau.